Só estamos testando o som. Todos podem me ouvir aí atrás? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fernando Toledo, eu vou fazer a preleção da noite para todos nós. O tema vai ser Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então eu convido a todos para que juntos nós façamos uma pequena prece, para que permitamos que o plano espiritual, os nossos anjos de guarda, nos intui, façam com que nós saiamos daqui melhores do que quando nós chegamos, a ouvir os ensinamentos, as palavras contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, e cada um possa aproveitar no seu dia a dia tudo aquilo que Jesus nos deixou, através também de todos aqueles que seguiram as suas palavras, seguiram todos os seus ensinamentos, e juntos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, companheiros de trabalho, prossigamos nessa nossa jornada, evoluindo cada dia um pouco, para que, quando nós chegarmos na nossa hora, nós possamos partir tranquilos, serenos, com a tranquilidade de ter o dever cumprido, mas que nós possamos então nos permitir envolver, que Jesus, o nosso Mestre, aquele que permite que nós estejamos reunidos em seu nome, pois ele disse que estaria presente. Então nós, aqui, reunidos em nome dele, vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, Criador de tudo e de todos, e através da oração do Pai Nosso, que ele nos ensinou, nós vamos agradecer a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Alguém vindo na casa pela primeira vez? Todos bem-vindos do mesmo modo. Bem-vindos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Para aqueles que não puderam ver e ouvir, todas as nossas palestras estão no YouTube da Ceia. Então, desde a pandemia, nós temos todas as palestras gravadas, inclusive a de hoje. Obrigado. Então, como eu havia falado, o tema é Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Eu me baseei, além do Evangelho segundo o Espiritismo, num personagem muito querido entre nós, Dr. Adolfo Bezerra Menezes de Cavalcante, o médico dos pobres. Quem tiver interesse, é esse livro aqui. É muito interessante, conta toda a vida dele. Como eu vou relatar também aqui um pouco daquilo que ele fez, daquilo que ele nos deixou. E muitos outros personagens, não só os, vamos colocar assim, os famosos, mas também muitos daqueles que anonimamente fizeram, muitos ainda encarnados, continuam fazendo a sua obra, fazendo a caridade a todos os outros. Quando nós falamos em obra, ainda sem pensar em termos religiosos, o que é alguém que faz uma obra, né? Um mecânico, um engenheiro, um médico, um bombeiro. Agora, nesse mesmo momento, por exemplo, todos nós estamos aqui, as luzes acesas, tem alguém lá na companhia, cuidando para que não caia a chave, para que não haja problema, e se houver problema, ele está lá. Então, essa é a obra dele.
Todos nós somos alguém que faz uma obra. Existem aqueles que fazem muito mais do que uma obra. Por exemplo, o médico, ele salva vidas. O bombeiro, ele salva vidas. Independente de quem quer que esteja sendo salvo. Ele não conhece, mas o papel dele está lá. Não deixa de ser uma obra. Então vamos relatar assim. Madre Teresa de Calcutá, muita gente conhece. Madre Teresa, ela foi uma missionária católica albanesa que dedicou a vida aos mais pobres de Calcutá, na Índia. Fundou a Congregação Missionárias à Caridade, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Ao contrário do que muitos pensam, Madre Teresa, com toda a sua humildade, com toda a sua singeleza, era filha de famílias abastadas, ricas economicamente. Iniciou a sua vida e sentiu a sua vocação religiosa muito cedo. Aos 18 anos, ela ingressou na congregação das Irmãs Nossa Senhora do Loredo. Ela atendeu um chamado também, que aos 20 anos, lecionando, ela teve uma experiência espiritual, que sentiu o chamado para servir os mais pobres entre os mais pobres, ou seja, aqueles que estavam numa condição de miséria mesmo. E para viver nas ruas, essas pessoas elas viviam nas ruas de Calcutá. Veja, ela saiu da cidade onde ela estava e foi atender os necessitados em Calcutá. Por isso que ela leva o nome de Madre Teresa de Calcutá. O nome dela não é Teresa, é Agnes. Ela é bastante reconhecida, é um símbolo de compaixão e de dignidade através desse serviço ao próximo que ela realizou. Irmã Dulce, a brasileirinha, pequenininha, 1,50 m, conhecida como Anjo Bom da Bahia, foi uma freira católica brasileira que se dedicou a vida inteira a cuidar dos pobres e dos doentes em Salvador, na Bahia. Fundou a associação Obras Sociais Irmã Dulce, que surgiu em um galinheiro. Ela conseguiu transformar o galinheiro, através de doações, em um hospital. Veja o trabalho, a obra que essa mulher fez. E hoje ele é um dos maiores complexos de saúde do Brasil. Ela tinha uma doença respiratória e que fazia com que ela só conseguisse dormir 2 horas por noite. Ela tinha uma certa cifose, né? Mas mesmo assim, olha o que ela fez. O que ela plantou, a obra que ela deixou, continua valendo até hoje. Divaldo Franco conta que Irmã Dulce, quando ela queria conseguir alguma coisa, ela tinha algumas técnicas. Por exemplo, quando chegava alguém lá e via ela naquela cadeira, uma cadeirinha um tanto quanto ruim, desconfortável, alguns dias depois ela recebia donativos de cama, de cadeira. Passado algum tempo, olha a Irmã Dulce sentada de novo na mesma cadeirinha ruim. Era uma técnica que ela empregava de conseguir doações. Então, vejamos o que cada um que nós vamos citar aqui se dedicou a vida para o próximo, fazendo cada um a sua obra. Ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 1988, não recebeu, mas só pelo fato dela ter sido indicada, veja o merecimento que ela teve. Faleceu em 13 de março e foi canonizada em outubro, passando a ser chamada Santa Dulce dos Pobres. As obras, né? Essa que eu falei, a obras sociais da Irmã Dulce, elas continuam ativas, o local continua sendo utilizado por muita gente até hoje. O nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier foi o maior médium brasileiro, psicografando mais de 450 livros e milhares de cartas de consolação. Quantas e quantas pessoas iam até Uberaba para receber uma carta, uma psicografia, um consolo daqueles que partiram. E ele fazia questão de atender todo mundo, com toda a dificuldade que ele tinha. Haroldo Dutra Dias conta que o Chico, principalmente depois que ele aposentou,
ele sentava-se à mesa lá, 7, 8 horas da manhã, e terminava, às vezes, 2, 3 horas da madrugada, psicografando. Quem ia lá, ou nós que estamos aqui, saía, ia ao banheiro, ia numa lanchonete, comia alguma coisa, um salgado, tomava água, e o Chico ficava quase que o tempo todo psicografando. Olha o trabalho que esse homem realizou, a obra desse homem. Ele teve uma infância muito difícil, porque aos 5 anos a mãe dele morreu. E a madrasta dele judiava muito do Chico, porque ele tinha mais irmãos, né? Então ele encontrava conforto nessas dificuldades, nessas coisas pelas quais ele passava, na mãe dele que vinha em espírito conversar com ele. Olha o apoio que ele teve. Aos 17 anos, ele ele começou a trabalhar com a psicografia, mas um pouco mais, com 27 anos, ele publicou o primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, em 1932, e depois as séries de livros que ele publicou, a série André Luiz, que são 14 livros, Nosso Lar, que virou filme. Então, olha a obra desse homem também. Ele viveu modestamente, trabalhou como funcionário público. Existem muitos relatos no YouTube, tem casos engraçados de Chico Xavier, tem as narrativas, histórias pelas quais ele passava, as dificuldades que ele tinha, mas a espiritualidade estava sempre apoiando-o. Nós passaríamos a noite inteira aqui contando os casos de Chico Xavier, não só aqueles casos engraçados, mas também os casos sérios pelas quais ele passava, e sempre havia solução. Ele sempre tinha uma palavra de conforto para qualquer um que chegasse lá. Ele faleceu em 30 de junho de 2002, vocês devem estar lembrados do que aconteceu em 30 de junho, né? O Brasil foi pentacampeão no mesmo dia. E ele tinha pedido para Deus que ele queria ir num dia que o país estivesse feliz. Ninguém lembrava, né? Todo mundo comemorando a Copa do Mundo e o Chico partindo. Ele foi o maior brasileiro de todos os tempos num concurso que a TV SBT realizou em 2012. Também como premiação para esse homem, né? Depois nós vamos falar do nosso Chiquinho, Francisco de Assis. São Francisco, ele foi um frade católico italiano que fundou a Ordem dos Franciscanos. Nós estamos passando os vídeos aqui um pouquinho antes das preleções, porque esse ano, 2026, comemora-se 800 anos da morte de São Francisco. Dia 4 de outubro de 1226, ele nos deixou. Nos deixou de corpo físico, né? Porque ele continua por aí, assim como Chico Xavier e tantos outros, e continuam por aí em espírito, nos auxiliando, nos confortando. E Francisco de Assis também era filho de família rica. Ele vivia numa espécie de luxo, até que quando ele cresceu um pouco mais, ele foi para a guerra. A guerra era disputa política entre Perúdia e Assis. Perúdia fica a mais ou menos 20 quilômetros de Assis. Então havia aquelas disputas entre cidades. Ele acabou voltando para Assis, mas depois ele foi para as cruzadas. Ele foi para as cruzadas na África, mas lá ele ficou doente também e voltou, mas continuou trabalhando para os pobres. Existe aquele filme que relata muito bem a vida de São Francisco, Irmão Sol, Irmã Lua. Então quem tiver a oportunidade de assistir, é muito bonito. Ele renunciou então a tudo, inclusive do próprio nome, o filme relata isso. Ele renunciou ao nome para servir aos necessitados. E ele conheceu a Clara, né, a Santa Clara, e com ela ele ia no local onde os leprosos viviam, em grutas, em cavernas, onde tinha muita água para eles se banharem constantemente. Então, essa imagem que nós temos de São Francisco,
como esse ser fantástico que teve aqui entre nós, né? Francisco também, Francisco Cândido Xavier. Agora nós vamos falar do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, um cearense. Ele nasceu em Riacho do Sangue. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele viveu entre 1831 e 1900. Foi um médico, escritor, jornalista, político brasileiro, conhecido como o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, como muitos o chamam. Dedicou sua vida a atender os necessitados gratuitamente. Tornou-se o maior expoente e unificador do espiritismo no Brasil. Sua trajetória é marcada por grandes feitos. Nos primeiros anos, né, ele mudou-se para o Rio de Janeiro e com 20 anos formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Por que ele é médico dos pobres? Atendia pacientes carentes sem cobrar nada e muitas vezes comprava os remédios de sua própria renda. No filme, esse filme que conta a vida dele, O Diário de um Espírito, num dos últimos atendidos que ele atendeu, o paciente, era uma senhora com a filha e ele deu a receita para ela comprar os remédios, ela não tinha dinheiro, ela falou, eu não tenho dinheiro. Ele tirou o anel de formatura dele e deu para ela, compre. Ele já não tinha quase nada mais. Ele entregava tudo àqueles necessitados. Tanto é que quando ele morreu, os amigos fizeram uma espécie de vaquinha para o velório e o sepultamento dele. Escritor, ele escreveu o livro A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. Olha a importância do título e o que diz esse livro. E sendo quem é que escreveu, né? Aderiu publicamente ao Espiritismo em 1886. Presidiu a Federação Espírita Brasileira e foi fundamental para consolidar a doutrina no país. Ele devotou a sua vida e faleceu em 1900. Ainda é bom lembrar que ele foi responsável como deputado, era deputado provincial, não era como é hoje, né? Ele era provincial do Rio de Janeiro. E ele foi responsável também pela criação da estrada de ferro de Campos a Macaé. Uma pessoa fantástica. É também um cabedal muito grande se nós começarmos a falar de tudo aquilo que ele fez, demoraria uma preleção inteira só para falar de Bezerra de Menezes. Outros também responsáveis por deixar uma obra. O nosso Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec. Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, depois que ele conheceu Jesus, tornou-se Paulo de Tarso, passou a divulgar o Evangelho e padeceu muito, mas ele não parou, apanhou e no final ele foi, né, mataram-no. Mas a obra que ele deixou foi responsável por muito daquilo que nós temos até hoje. No livro Paulo Estevão, para quem não conhece, também indico para leitura, relata muito daquilo que ele foi, daquilo que ele fez. Divaldo Franco, também dispensa apresentações. E tantos outros, como eu falei. Muitos que anonimamente estão por aí, ou já foram, ou estão por aí deixando as suas obras, os ensinamentos. E o nosso maior exemplo, qual que é? Está na questão número 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? 5 letrinhas, né? Como alguém falou aí já. Jesus. Então, pelas obras é que se conhece e reconhece o verdadeiro cristão. No item 16 desse capítulo, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecerei pelas suas obras. No mesmo item 16,
Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. A árvore boa sempre porá, porém, maus frutos são os responsáveis. Responsável é o jardineiro. Então, nós plantamos uma árvore, se nós não cuidarmos dela, mesmo que ela esteja no meio das outras árvores na floresta, a própria natureza se encarrega. Mas o que é que representa aqui a árvore que dá bons frutos ou a árvore que dá maus frutos? É a culpa do jardineiro se ela não estiver sendo cuidada, né? Tirando as pragas, cortando os galhos secos. E o bom dessa árvore que dá bons frutos, ela é frondosa. O viajor que passa por ali, ele senta ou deita na sua sombra, ele colhe os frutos, importância da árvore. Então nós que somos responsáveis por fazer com que essas árvores deem bons frutos. Quem trabalha com agricultura, o Rubens, por exemplo, entende bem da arte, né? Se não cuidar da sua plantação, ela não vai dar bons frutos. A responsabilidade é nossa. Então, a árvore boa, ela representa o indivíduo que cultiva bons sentimentos. Olha agora a conexão que ele faz com a representatividade do que é a árvore e do que é, na verdade, comparando conosco. Os frutos representam as ações e atitudes no dia a dia. Aquilo que nós temos que fazer desde o momento em que nós acordamos, né? Bons pensamentos, boas leituras. Tem gente que não consegue acordar de bom humor. Ok, não tem problema, mas depois isso passa, né? Ou quando sai à rua, ou vai até a padaria buscar pão, encontra um desconhecido, ou encontra um conhecido, muito bom dia, como vai você? Não deixa de ser algo que te eleve. Nós chamamos para nós tudo aquilo que a gente emana, né? Encontrar uma pessoa de cara feia, de mau humor, dificilmente você vai, mas faça a sua parte, dá um sorriso, vai receber de volta talvez um mesmo sorriso. A árvore boa é reconhecida pelos bons frutos, ações, enquanto a fé sem obras é considerada morta. A fé sem obras é morta. Por isso que é a árvore boa. Outra coisa aqui, né? Nós vamos ter os sinais práticos do verdadeiro cristão, ainda com relação a auxiliar o próximo em suas necessidades, perdão e tolerância, agir com brandura mesmo diante das ofensas. Humildade, colocar-se a serviço do bem sem buscar vaidade ou reconhecimento pessoal, que nem está no Evangelho também, que não saiba a sua mão direita o que doa à esquerda, ou vice-versa. Então, qual é o valor que tem se eu fizer propaganda daquilo que eu estou fazendo? Embora existem situações em que não é fazer propaganda. Por exemplo, passando na rua, eu vou lá, tem um copo no chão. Eu vou lá pegar aquele copo e colocar no lixo. Uns podem pensar assim, está querendo se aparecer. Outros vão ver o exemplo que eu estou dando. A minha neta, com 9 anos, faz isso. Onde quer que ela esteja, ela pega, procura um lixo e põe. Então, são duas situações. O que vale? O exemplo que você está dando. Então, não é o fato de eu estar pegando o meu copo com a mão direita e jogando no lixo. Depende de quem vê, mas eu vejo o lado positivo disso. Quem que jogou o copo? Não sei, tá bom, estou fazendo a minha parte. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Qual obra que eu estou fazendo? Do item 10, eu inverti, mas é só para ilustrar, dar sequência aqui. O servo que souber da vontade de seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Depois, mas aquele que não tenha sabido de sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Então, o ignorante, às vezes, ele não pode ser punido, ele não sabe. Mas ele tem a chance de aprender. Ele tem a chance de ver o exemplo. Muito se pedirá àquele que muito se houver dado, e a maior conta serão tomadas àquele
a quem mais coisas se haja confiado. No final da nossa jornada, no final da nossa vida, quando nós chegarmos do outro lado, Deus vai perguntar: que fizeste com os talentos que eu te dei? E aí? Nós vamos ter um caderninho anotando tudo o que nós fizemos? Ele vai perguntar. Será que nós teremos todas as respostas? Para isso, nós vamos ilustrar isso aqui com a parábola dos talentos, que está no capítulo 16. O que nós estamos falando hoje é o 18. Por quê? Um homem ia sair de férias, ele chamou os funcionários, 3 funcionários, e ele deu para o primeiro 10 moedas, e falou: toma conta para mim. Deu para o segundo 5 e deu para o terceiro 1. Acho que todo mundo conhece a parábola, né? Mas para ilustrar aqui. E viajou. O primeiro, que ganhou 10, foi lá e investiu, fez alguma coisa. O segundo, que ganhou 5, também foi lá e investiu. O terceiro, que ganhou 1, com medo, porque ele sabia que o patrão era muito rígido, e enterrou, de medo que roubassem. Quando o patrão voltou, ele foi tomar conta do que ele tinha dado para os funcionários. O que recebeu 10 foi e devolveu mais 10. Falou: olha, eu apliquei as moedas que o senhor me deu e agora está aqui as 10. Ele falou: bom servo, fiel. Você foi justo naquilo que eu deixei para você. Perguntou para aquele que ganhou 5, mesma coisa. Eu apliquei e está aqui de volta as suas 5 moedas. Mesma coisa. Bom servo e fiel. Você ganhou minha confiança. Você terá coisas para fazer de responsabilidade maior, mas é um prêmio. E o terceiro, que pegou uma moeda, foi lá e devolveu: olha, eu tinha medo porque eu sabia que o senhor era muito rígido, está aqui essa moeda de volta. E ele falou: servo infiel, você será castigado, porque você poderia pelo menos ter deixado essa moeda com os banqueiros e eu teria recebido de volta pelo menos os juros dessa uma moeda. Então, serve para nós um ensinamento. Né? O que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos recebendo, com as moedas que nós estamos recebendo de Deus? Sendo que nós temos companhia de amigos, familiares, conhecidos, colegas de trabalho, e tudo aquilo que nós estamos fazendo. Será que nós estamos investindo direito esses talentos que nós estamos recebendo? Então, o que são os talentos? Vamos ver aqui, na visão espírita, o que quer dizer cada situação. Os bens são distribuídos conforme a capacidade de cada um. Por isso que o patrão lá deu 10 para um, porque ele sabia que o sujeito tinha competência para fazer alguma coisa com as 10, a de 5 e a de 1. Se ele tivesse dado o contrário, para aquele que escondeu uma tivesse dado os 10, olha o prejuízo dele. 10 vezes maior. Então, cada um tem uma capacidade de realizar as coisas. Os bens temporários que nós recebemos, riqueza, poder e o próprio corpo físico nosso é emprestado. O que nós vamos levar quando nós formos embora? Nada, nem o próprio corpo. Nem a roupa nós vamos ter a escolha. Alguém vai escolher a nossa roupa no funeral. Nem isso nós vamos ter direito. Salvo se alguém pedir, né? Eu quero ser enterrado com isso ou aquilo. Mas daí? Não vai levar. Os bens espirituais, os talentos espirituais que nós recebemos. Inteligência, bondade, amor, conhecimento, conquistas da alma. Isso sim nós vamos responder para Deus. Aquilo que nós fizemos, não aquilo que nós tivemos. E aplicação prática no dia a dia. Como eu já fiz a referência, vale aqui repetir. Trabalhar no bem. Você está usando o seu tempo e conhecimento para ser útil na sua cidade, na sua família? É uma questão para refletir. Mas eu vou falar do tempo. Nós vivemos afirmando que nós não temos tempo. Não temos tempo para nada. Muitos têm as atribuições diárias, ou no trabalho, o pai ou a mãe leva os filhos na escola, aquela correria de todo, cuidar da casa, cuidar do carro, cuidar do emprego, cuidar disso. Não tem tempo. E o Mário Sérgio Cortella, ele tem uma colocação muito legal. Gastamos o tempo
com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp. Fica 1 hora no WhatsApp e não percebe que passou 1 hora. Estamos gastando o tempo de forma correta? É para nós. Estou gastando o tempo para o outro, é para nós. Então ele fala assim, eu não tenho tempo, né? Eu costumo falar que nós colocamos numa linha só os nossos compromissos. Ele deveria colocar ordem de prioridade. E o que o Mário Sérgio Cortella brinca, ele fala assim, você não tem tempo, né? Não faz academia, não se alimenta direito, não dorme direito, de repente você tem um infarto. No dia seguinte, eu vejo você correndo, praticando esporte no parque. Ué, arrumou tempo? Não, coloquei em ordem as minhas prioridades. Não mudou nada, só agora eu tenho a prioridade, o que quer. Então, se eu tenho que estar bem, se eu tenho que trabalhar em benefício do próximo, eu tenho que pôr os meus compromissos todos numa ordem. Isso eu não posso fazer agora. Mas, habituados naquela correria do dia a dia, que tal nós pararmos um pouquinho? Nem que seja para não enviar mensagem. Bom dia no WhatsApp. Manda bom dia para 40 grupos. O desapego. Você entende que as vantagens pessoais são para servir e não para dominar ou para envaidecer? Reflexão. Tem outra situação em que quem disse essa frase, a vida é muito curta para ser pequena. O primeiro-ministro da Rainha Vitória, lá no passado, Rainha Vitória da Inglaterra, Benjamin Disraeli, ele disse isso. A vida é muito curta para ser pequena. 70, 80 anos a média, alguns duram 100. É muito curta para ser pequena. Então eu tenho que aproveitar essa minha vida, não só para mim, de forma egoísta, mas muito mais em função de uma comunidade. Ninguém consegue viver sozinho. Sempre em comunidade. E que jeito que nós vamos tirar benefício disso? A frase que é um chamado para viver intensamente é com um propósito, evitando desperdiçar tempo com banalidades, estou só repetindo, né? Mediocridades ou coisas que não nos fazem bem. No capítulo 17 agora, do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec tem uma frase também que diz assim, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. Aqui ele fala em espírita, mas eu colocaria para qualquer um. Não precisa ter o rótulo espírita, católico, evangélico, muçulmano. Né? Aí, e repete de novo a frase, a vida é muito curta para ser pequena. Então, reconhecendo agora, o que é que nós temos que fazer para nós levarmos diante de Deus as nossas obras, que não necessariamente agora são as obras materiais, e sim tudo aquilo que de moral nós fizemos, que nós possamos então entender todas as lições que citam no Evangelho, nós temos que levar em conta na hora que nós formos prestar conta daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós fizemos, sempre em relação aos outros. Então, para que nós possamos entender que esse reconhecimento vai ser muito mais em função daquilo que nós fizermos. Não que nós vamos fazer esperando gratificação, né? Como se Deus fosse o nosso patrão e depois lá no final, a hora que nós estivermos sentados diante dele, apresentasse o resultado dos talentos. Não são esses talentos, mas tudo aquilo que nós fizemos uns para com os outros. Ou, como diz o Evangelho, fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Então, com essa lição da noite, ficam aqui a reflexão de tudo aquilo que nós temos que fazer. Essa vida corrida, essa loucura que nós temos de não pensar um pouco mais que a vida é curta para ser pequena. Vamos tornar a nossa vida grande. Vamos tornar a nossa vida bela. Como o filme, né, daquele italiano lá, Roberto Benigni, A Vida é Bela. Ele ele foi preso lá no campo de concentração. Quem não assistiu, assistam também.
uma lição de vida muito grande. No meio de toda aquela balbúrdia, ele conseguiu tornar a vida do filho e da mulher na prisão uma situação boa, uma situação em que ele mostrava o lado positivo de tudo, embora tudo estivesse acontecendo de forma ruim. Então, a vida é curta para ser pequena e bela. Muito obrigado a todos pela presença. Vamos então agora, juntos novamente, concentrados aqui nesse ambiente que nós estamos, sentindo a presença dos nossos anjos de guarda, fazendo brotar aqui do salão uma vibração bastante positiva, envolvendo essa casa que nos acolhe, envolvendo todos os voluntários que trabalham, que fazem com que tudo aquilo que nós temos aqui é para todos os outros, não só por aqueles que frequentam, mas também por todos aqueles que nós daqui vibramos. Inicialmente nós podemos vibrar para o hospital, através da Santa Casa de Itatiba, nós vibramos por todos os hospitais do planeta. Através do Asilo São Vicente de Paulo, também vibramos por todos os asilos do planeta. Através do Lar Espírita, através do Lar Itatibense da Criança, nós vamos vibrar por todos os orfanatos e lares do planeta. Nós vibramos também por todas as penitenciárias, que todos aqueles que lá estão possam estar entendendo que o pagamento daquilo que fizeram é por conta de algo que mereceram. Vibramos também por todos os países, países esses que se encontram em conflito, sejam de que ordem for, religiosas, financeiras e de interesse de poder. Que todos os seus dirigentes recebam uma luz, uma vibração bastante positiva, para que nós possamos, em conjunto, tornar o mundo cada dia melhor. Vibremos também por todos que trabalham nesses hospitais, maqueiros, médicos, socorristas, enfermeiros, o pessoal da limpeza, o pessoal da administração, que todos eles possam estar recebendo essas vibrações e que possam, ao cuidar daqueles internos, cuidar com bastante amor, com bastante entendimento, pois somos todos irmãos, fraternos, fazendo a cada um daqueles que ali estão como se fossem os nossos verdadeiros irmãos consanguíneos. E a Jesus e toda a espiritualidade, nós agradecemos por estarmos aqui, reunidos em seu nome. Agradecemos pela natureza, agradecemos por toda a alimentação que nós temos em nossa dispensa. Agradecemos por tudo aquilo que somos, não necessariamente por tudo aquilo que temos, mas também por aquilo que nós conquistamos, que nós temos. Agradecemos pelo sol que brilha todas as manhãs, embora muitas vezes, debaixo de nuvens, ele está ali, brilhando para uma plateia, que muitas vezes não o vê, mas sente a sua luz, sente a sua presença. Então, a Jesus, novamente, vamos agradecer por mais a oportunidade de nós estarmos aqui em nome dele, transmitindo os seus ensinamentos. Que assim seja.